Bem-vindos ao curso Consolidação da Fé. Hoje vamos ministrar a aula 16 e o tema é Cidadania Celestial. Que o Senhor nos dê graça, sabedoria, capacidade para de alguma forma ser útil na sua edificação, né? Quero ler um versículo que dará base ao nosso estudo. Está em Filipenses capítulo 3, no verso 20. O apóstolo Paulo escreveu dizendo: "Mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo." Amém. Quando um cristão, enquanto está aqui na terra, não compreende bem os aspectos da cidadania celestial, a sua vida espiritual fica um tanto quanto prejudicada. Mas é uma bênção quando a pessoa tem entendimento da cidadania do céu. Aleluia. O primeiro tópico, eu quero dizer que a cidadania se dá principalmente por direito de nascimento, em todos os aspectos, né? Tanto a cidadania terrena como a cidadania celestial se dá principalmente pelo direito de nascimento. Onde a pessoa nasce, aquela pátria onde ele nasce, ele é cidadão daquela pátria. Se nasce nos Estados Unidos, ele é cidadão americano. Se nasce no Brasil, é cidadão brasileiro. Se nasce no reino dos céus, é cidadão dos céus. Agora, a letra A desse primeiro tópico, eu quero dizer que a cidadania celestial é uma consequência da vida espiritual, né? Do novo nascimento espiritual que se dá quando você entende o Evangelho e se entrega, né, ao caminho de Cristo. A Bíblia fala que quando alguém crê no coração e confessa com a boca, é salvo. E este salvo aí é exatamente o novo nascimento, tá bom? Então a palavra diz o seguinte, Jesus falando para Nicodemos: em verdade eu vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Ou seja, a condição única para se tornar um cidadão dos céus é pelo novo nascimento. Assim como o homem só nasce na terra através da mulher, do nascimento uterino, é a porta de entrada para a terra, o planeta Terra, né? Para entrar no planeta céu, né? No reino do céu, só tem jeito de ser pelo novo nascimento em Cristo. Então Jesus foi quem disse: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino do céu. João 3:3, tá? Agora, na letra B do primeiro tópico, isso tem a ver com a conversão a Cristo, né? E em João 1:12-13 diz: mas a todos quantos o receberam a Cristo, né? Deu-lhes o direito, ou a prerrogativa, ou o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da linhagem humana, mas da linhagem celestial, tá bom? Não nasceram da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Isso é o que está em João 1,
12 e 13, Evangelho de João, tá? Na letra C, quando nascemos no reino do Espírito, ou quando nos tornamos cidadãos celestiais, nós somos registrados no cartório do céu. Quando nasce uma criança aqui na terra, logo em seguida os pais vão a um cartório para registrar esta criança. E ali dá o nome, a hora que nasceu, o dia que nasceu, a filiação, né? As principais características ficam registradas no livro do cartório, ou modernamente falando, no sistema informático do cartório. E você recebe uma certidão de nascimento, não é? E no nascimento espiritual não é diferente. A Bíblia diz o seguinte em Malaquias 3,16, olha: então aqueles que temiam a Deus falavam entre si, e o Senhor os ouviu com atenção, e diante dele se escreveu um memorial para os que temem ao Senhor e os que honram o seu nome. Deus registra tudo a respeito daqueles que lhe pertencem, inclusive o dia do seu nascimento. Jesus, isso está em Malaquias 3,16. Jesus disse o seguinte em Lucas 10, verso 20: alegrai-vos, não porque os seus nomes estão escritos no livro, ou melhor, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, ou os demônios vos submetem, mas porque seus nomes estão escritos no livro da vida. Aqui é quando os apóstolos retornaram da primeira missão de evangelização, e eles acharam o máximo quando os espíritos submetiam a eles, né, os demônios. Eles expulsavam os demônios. Aí Jesus disse que essa não era a maior razão da alegria deles. Eles deviam se alegrar porque o nome deles estava escrito no livro da vida. Então há um livro que Deus escreve o nome daqueles que nascem no reino espiritual e se tornam cidadãos dos céus, né? E a nacionalidade deles se torna não apenas natural, mas espiritual. Moisés, quando o povo de Israel pecou contra Deus, a nação toda, e Deus resolveu que ia exterminar o povo e começar do zero com Moisés e sua família, ele se prostrou diante de Deus e propôs até uma troca. Falou: Deus, não destrua esse povo. Se for para o Senhor destruir este povo, pode riscar meu nome do livro da vida. Deus respondeu para ele: eu risco do meu livro aqui no céu todo aquele que volta para o pecado, né? Em outras palavras, o seu nome não, Moisés, você é um servo fiel, tá? Então existe um livro no céu, né? A Bíblia fala que no juízo final vai se abrir muitos livros, né? Quando todos ressuscitarem para receber um julgamento. E diz que diante do trono branco se abrirão livros, e um deles se chama Livro da Vida. Tá? Isso está lá no final de Apocalipse, né? E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, diz a Bíblia, foi lançado no lago de fogo. Então existe um livro onde se registra todos os que são cidadãos dos céus, e eles estão livres da condenação. Amém? Então, esta é a letra C do primeiro tópico, né? Agora eu quero falar do segundo tópico, tá? Quais são as características de um cidadão do céu? Todo cidadão tem suas características, né? Culturais, né? De aparência física.
Então, quando você olha para um japonês, você não confunde, ele é japonês. Você olha para um peruano, tá ali, né? Escrito na cara dele, né? Olha para um indígena também, né? Então, a cidadania tem características, tá? E para nós que somos os cidadãos dos céus, nós temos características de uma cultura celestial, não é? E as características de um cidadão dos céus, né? Letra A, ele tem uma mentalidade celestial, ou seja, ele pensa conforme os moldes de Deus, né? Diz a palavra em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este século, ou com a mentalidade deste mundo, ou com o sistema vigente neste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esta é a expectativa, né, de Deus sobre nós, que possamos ter uma mente renovada, segundo o padrão dos céus. Não vos conformeis com este século, ou seja, significa não entre na forma, no modelo deste século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, Deus, lá em Isaías 55, quando ele chama a humanidade para um arrependimento, diz: deixe os seus caminhos, deixe os seus pensamentos, porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos caminhos e os vossos pensamentos. Então Deus nos chama para a mudança de uma mentalidade. Isso está em Isaías 55, verso 7 e verso 8, tá bom? E a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,14, olha, o homem natural, não, aquele que não nasceu de novo, né? Que só nasceu no natural, não nasceu no espiritual por crer em Jesus, né? O homem natural, o homem aqui é sentido genérico, homem e mulher, o ser humano natural não entende as coisas espirituais, porque elas lhe parecem loucura, e não poderá entendê-las, porque elas só podem ser discernidas espiritualmente. Porque o cidadão do céu, ele é espiritual e ele tem uma mentalidade celestial, uma mentalidade renovada para pensar conforme Deus, não é? Então, para um homem natural, é loucura orar pelos que lhe perseguem. Para um homem natural, é loucura abençoar os seus inimigos. Para um homem natural, é loucura pagar o mal com o bem. Isto só um exemplo para vocês, né? De tudo o que é diferente na mentalidade do cidadão dos céus. Então nós precisamos adquirir um formato celestial de pensar, né? Uma maneira de pensar conforme Deus, né? Então é preciso haver uma renovação da mente, tá? Para quem não é convertido, é uma loucura dizimar, por exemplo. Isso é loucura, não é? Então, mas quem nasce de novo começa a pensar conforme Deus e ter uma visão espiritual das coisas e começa a discernir as coisas espirituais, né? E não se importa que os outros o critiquem, né? Porque também criticaram o nosso mestre Jesus, tá? A letra B do segundo tópico, né? A segunda característica do cidadão celestial é que ele vive focado no céu.
aquilo que é a sua maior paixão, a sua maior riqueza, a sua maior razão de viver, a sua maior expectativa é o céu, né? Ele pode ter sonhos aqui na terra, ele pode ter planos aqui na terra, mas nada substitui ou sobrepuja o seu sonho, a sua mentalidade voltada para as coisas da eternidade, né? E a palavra diz o seguinte: já que fostes ressuscitados com Cristo, aqui está falando potencialmente, né? Você já está ressuscitado com Cristo, né? Ainda não está literalmente, mas já está garantido nessa ressurreição com Cristo. Então, já que fostes ressuscitados com Cristo pelo novo nascimento, quando você batizou, né, sepultou o velho homem, nasceu simbolicamente o novo homem, ressuscitou o novo homem para viver segundo Deus. Você lembra da lição que falou sobre o batismo, né? Então buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus, né? Pensai nas coisas lá de cima e não nas coisas que são aqui da terra. Ou seja, tenha como ideal maior as coisas lá de cima. Pois morrestes, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você tem uma vida que ninguém vê, mas você tem uma vida escondida em Deus, em Cristo. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, porque Ele é a razão do nosso viver, né? Então vós vos manifestareis com Ele em glória. Onde está isso? Colossenses 3, de 1 a 4. É muito importante você guardar este texto. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá de cima onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Devemos viver focado nos céus. Lá em Hebreus 11, 24 a 27, fala assim que Moisés, que era filho da filha de Faraó, preferiu abandonar aquele status que ele tinha para ir com o povo de Deus para o deserto e passar todas as privações que ele passou, porque ele tinha em vista a recompensa que estava no céu, não é? Então ele era focado no céu, não é? Isso é tremendo, né? Também em Hebreus 12, 2, fala que nós devemos viver firmemente olhando para Jesus, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, né? Nós precisamos viver focados no céu. E também Filipenses 3:20 fala que nós devemos aguardar ansiosamente, né? Por Jesus, o nosso Salvador. E diz que a nossa pátria está no céu, como eu li no início, né? Então porque a nossa pátria está no céu, devemos aguardar ansiosamente a volta de Jesus para nos levar para lá, né? E nós precisamos desejar o dia da vinda do Senhor Jesus, onde nós seremos transformados. Se estivermos vivos ainda, vamos ser transformados num corpo de glória. A Bíblia fala que receberemos um corpo celestial, tá? E vamos com o Senhor Jesus para o céu. Quem já morreu e é salvo, nesse mesmo dia ressuscita num corpo celestial também, tá bom? Aleluia. Então, letra B
do segundo tópico é características de um cidadão celestial. É esta, né? Vive focado no céu. Letra C do segundo tópico. Tem consciência da sua peregrinação. A palavra peregrino, ela ganhou um tom depreciativo, né? Quando fala, fulano é um peregrino, muita gente entende como um miserável, um pedidor de esmolas, né? Não, peregrino significa alguém que vive em terra estranha, que não é sua pátria, tá? É um forasteiro ou peregrino, né? Por isso tem o hino que fala: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu embaixador eu sou, né? Meu rei salvador vos manda em seu amor, reconciliai-vos já com Deus. Tá? A letra C, então, fala que nós temos consciência da nossa peregrinação na terra. E a palavra diz em 1 Pedro 2,11, olha, amados, exortamos-vos que como peregrinos e estrangeiros fujais das paixões da carne que fazem guerra contra a alma. Já que nós somos cidadãos dos céus, precisamos viver como tal, né? Fugindo das paixões da carne, né? Da vida mundana, né? Das orgias, né? Dos vícios, né? Do pecado, né? Então temos que viver de modo digno do nosso chamado, né? Como filhos do Deus Altíssimo. Isso está em 1 Pedro 2,11. Agora, também diz, pela fé Abraão peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira para ele, habitando em tendas com Isaque e Jacó, porque ele esperava uma cidade que tem fundamentos, que está no céu, né? Da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Então Abraão, irmãos, ele nem se preocupou em construir cidades, em morar em mansões. Ele era riquíssimo, diz a Bíblia, mas ele viveu em tendas. Isto era um significado profético, né? Viver em tendas é um mover profético, significa espiritualmente não ter o coração preso nessa terra. Por que Abraão vivia assim? Porque ele esperava uma cidade lá no céu, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Ele tinha consciência da sua peregrinação. Ele sabia que era estrangeiro sobre a terra, que estava aqui apenas passando um tempo, mas que a sua verdadeira pátria eterna é o céu. E assim também é a minha pátria e é a sua pátria. Nós somos cidadãos dos céus. Isso está em Hebreus 11, 9 a 10, esse texto que fala sobre Abraão, tá bom? Hebreus 11, versículos 9 e 10. E letra D do segundo tópico, tá? O cidadão dos céus representa os interesses de Deus aqui na terra, né? Diz a palavra de Deus: mas todas estas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. 2 Coríntios 5, 18 e 20. Então, como é que nós representamos os interesses de Deus aqui na terra? Nós somos embaixadores de Deus, somos cidadãos dos céus. A nossa pátria não é aqui. Então nós estamos aqui por uns tempos, né? E enquanto estamos aqui, devemos representar os interesses de Deus aqui. Por exemplo, a Inglaterra tem aqui no Brasil o seu embaixador. Todos os países que têm relação
diplomática com o Brasil, tem uma embaixadora aqui no Brasil. E o Brasil tem embaixador em todas as nações com quem ele se relaciona. Estes embaixadores representam o governo daquela outra nação aqui no país, né? E é muito importante entender que nós representamos os interesses de Deus aqui na terra. Por isso que a Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo, né? A Bíblia fala que nós somos a luz do mundo. A Bíblia fala que nós somos o sal da terra. E que nós estamos aqui para propagar a mensagem de Deus para a humanidade. Enquanto a igreja está na terra, existe esperança para a humanidade. Porque a igreja deve funcionar como a estrela de Belém que guiou os magos para o lugar onde o menino Jesus estava. Quando eles olhavam para a estrela, eles encontraram o caminho para encontrar Jesus. Nós devemos viver de tal forma e dar um testemunho que glorifica a Deus, de tal maneira que quando as pessoas olham para nós, eles vão encontrar Jesus. Porque nós somos embaixadores do reino dos céus aqui na terra. É o que está dizendo esse texto. E nós fazemos isso de duas maneiras, né? Pelo ministério da reconciliação, que fala esse texto, que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Por isso que a Bíblia fala que nós somos ministros do Deus vivo. Nós somos ministros da reconciliação. Nós representamos diante dos homens o ministério da reconciliação, mostrando como os homens podem se reconciliar com Deus. E é o que está escrito aqui, né? Ele nos deu o ministério da reconciliação. 1 Coríntios, ou melhor, Hebreus, 2 Coríntios 5:18. E no 20 fala que nós somos embaixadores, porque nós exortamos em nome de Deus, né? E nós estamos aqui para representar os interesses de Deus como os embaixadores das outras nações estrangeiras representam os interesses dessas nações em nossa terra, tá? Então, um cidadão dos céus, ele tem essa consciência de que é um representante dos interesses de Deus aqui na terra. E devemos viver como tal, tá? E outra, concluindo, né, agora, toda pátria tem uma constituição, toda nação, todo país tem uma constituição. O que é uma constituição? É o conjunto de leis que regem este país, né? E chamada sempre de Carta Maior, né? Carta Magna. E o cidadão dos céus, ele tem uma constituição também, que é esta aqui, ó, as Sagradas Escrituras. A Bíblia é a constituição dos céus. Aqui está escrito tudo, mas tudo mesmo que você imaginar, que os filhos de Deus, que os homens precisam saber para agradar a Deus, para cumprir a vontade de Deus. Aqui está tudo que é certo, que é errado. E além disso, está também a graça de Deus, que nos dá força para fazer o certo. Através de Jesus, o nosso sumo sacerdote, que derramou seu sangue por nós, está à direita do Pai nas alturas, intercedendo por nós, porque ele passou por tudo que passamos, todas as fraquezas, todas as tentações, e ele não pecou, e a Bíblia diz que agora ele é poderoso para nos dar forças e interceder por nós, para que nós possamos vencer também. Amém? Então, você precisa conhecer as leis de Deus. Você precisa conhecer a vontade de Deus.
a vontade de Deus está registrada neste livro, a Constituição do Céu, o livro dos livros, que está na nossa segunda aula do nosso curso. Se você quiser, pode repetir a aula para recordar as características deste livro, que é a Constituição do Céu. Amém? Assim nós encerramos esta lição, só para memorizar, né? Dizendo que a cidadania celestial se dá pelo nascimento, o novo nascimento em Cristo, não é? Quando nós nos convertemos a Cristo, que o nosso registro está no livro da vida e no memorial de Deus, conforme Malaquias 3,16, que as características do cidadão dos céus que ele tem uma mentalidade celestial, né? Uma nova mentalidade. A Bíblia fala que não se põe vinho novo em odres velhos, e nem porque se puser o vinho novo em odres velhos, ele rasga o odre velho. Assim também não se pode viver com uma nova mentalidade, né? Não pode ter uma nova vida com a velha mentalidade. Precisamos ter uma nova mentalidade para viver uma nova vida com Deus. Na letra B, a característica é que vivemos focado no céu, desejando ardentemente ir para o céu, pensando nas coisas lá de cima, né? E também nós precisamos ter uma consciência da peregrinação, né? Que aqui não é nossa pátria, isso tem que ser definitivo para nós. E também que o cidadão do céu representa os interesses de Deus aqui na terra. E que a Bíblia é a Constituição do céu. O Senhor te abençoe, fique em paz. Compartilha com seus contatos. Assine o canal Israel Gouveia no YouTube. O Deus de Israel te abençoe, fique em paz.